Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Neste dia 15 de junho, segunda-feira, a Santa Igreja propõe para nós o Evangelho escrito por São Mateus. Antes da nossa meditação, eu convido você, ao fim do nosso vídeo, a dar o seu like ou o seu dislike e fazer sua inscrição no nosso canal. Junte-se a nós, venha fazer parte desta obra de evangelização. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, as palavras que o Evangelho coloca para nós no dia de hoje são daquelas palavras que são extremamente desafiadoras para nós. Imagine que Jesus pega a lei em vigor daquela época e diz aos discípulos: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Contudo, Jesus não quer saber disso. Veja, olho por olho, dente por dente é uma lei da vingança, mas é uma lei da vingança limitada. Ela limita a ação da vingança. Então, se alguém te arranca o olho, você não tem o direito de matá-lo. Você tem o direito de arrancar o olho do seu inimigo. É uma limitação no ato, no sentimento de vingança que pode gerir uma ação, uma reação, melhor dizendo. Jesus olha para esta lei e, mesmo sabendo que ela, se comparada com a vingança ilimitada, já é algo bom, diz aos discípulos: não seja assim. Não enfrenteis os malvados. Ou seja, se alguém te dar um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Veja, Jesus não está dizendo simplesmente para nós: não faça o mal àqueles que te agridem. Não faça o mal àqueles que desejam e que fazem o mal contra você. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que se alguém te oferecer, se alguém te bater na face direita, se alguém fizer um mal a você, ofereça a face esquerda. Suporta o sofrimento. Sabe, isso é muito difícil de compreender. Ainda mais porque nós bem sabemos que dentro de nós, quando nós sofremos uma injustiça, o sentimento que vem é de dar o troco em dobro naquela pessoa. É muito corriqueiro na nossa sociedade ouvir aquela frase: eu vou acabar com a raça do fulano. Querendo que aquele ato que de alguma forma me ofendeu receba uma resposta que seja cabal, ou seja, que dê fim por completo a toda e qualquer tentativa de resposta à minha ação. Então,
a pessoa diz: eu vou acabar com a raça do fulano. Não é a lei do olho por olho, dente por dente que está presente nesta frase. É a lei da vingança ilimitada. Se alguém arranca meu olho, eu vou lá e mato a pessoa. E nós somos convidados a subir alguns degraus na compreensão daquilo que Jesus nos pede. E nós só vamos conseguir fazer isto se nós compreendermos que é necessário olhar para as outras pessoas e entender a limitação de espírito que muitas vezes se apresenta na vida delas. Aquelas pessoas, por exemplo, que cuidam de outras pessoas, que sofrem de doenças degenerativas da cabeça, da razão, que atacam o sistema nervoso e deixam as pessoas extremamente nervosas, a ponto, por exemplo, de agredir quem está cuidando. Reflete muito bem isto que Jesus está falando. Certa vez alguém me procurava e dizia: padre, não aguento mais cuidar de determinada pessoa, porque ela só sabe falar mal, só sabe me agredir com palavras. Se eu dou uma bobeada, ela me agride fisicamente. Era uma pessoa já idosa, que sofria de uma doença degenerativa, que necessitava dos cuidados desta outra pessoa, mas que estava ali acabando com ela, deixando ela numa situação muito, muito desgastante. E eu disse a ela: olha, tem algumas coisas que nós somos convidados a enfrentar. Tem algumas cruzes que nós somos convidados a carregar. Esta palavra de Jesus, ela não está para legitimar as violências que acabam com a vida das pessoas. Não é neste sentido. Jesus não está falando aqui, por exemplo, de uma situação, vamos deixar muito claro, de uma situação de violência doméstica, por exemplo, tão corriqueira nos nossos dias. Jesus não está pedindo para quem está enfrentando uma situação de violência doméstica, de violência gratuita, que permaneça ali, sendo denegrido na sua imagem, sofrendo uma degradação moral, uma degradação física, por vezes até mesmo uma degradação sexual. Não é isto que Jesus está falando. Jesus está falando daquelas pessoas que estão convivendo conosco e que estão numa situação em que necessitam de cuidado. E que não conhecendo, não tendo consciência disso, muitas vezes chegam a nos agredir. Por exemplo, aquele pai, aquela mãe que vive escutando palavras de baixo calão do filho perdido no mundo das drogas. Jesus está falando deste tipo de sofrimento. Está falando desta situação de passar por este sofrimento por amor a Ele. Passar por este sofrimento por amor a Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Meu irmão, minha irmã, o que Jesus está colocando aqui, dando ênfase no texto de hoje, não é ficar sofrendo de forma gratuita, mas é que se por necessidade, por caridade, for necessário um sofrimento de nossa parte, para que o nosso irmão, para que a nossa irmã alcance a salvação, alcance a redenção. É a isto que Ele nos chama, a suportar-nos uns aos outros, olhar para o nosso irmão, para a nossa irmã e enxergar a sua fragilidade, enxergar a sua doença de espírito e ser capaz de suportar as misérias da vida, para que este irmão, para que esta irmã alcance a verdade que é Jesus Cristo. Isso não quer dizer que será fácil.
E é justamente por não ser fácil que nós precisamos colocar a nossa esperança, a nossa fortaleza em Jesus. Hoje eu convido você, meu irmão, minha irmã, a rezar uma Ave Maria no decorrer do seu dia, pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nós tenhamos o dom da fortaleza para passar pelos momentos de dificuldades na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.